Gente, atenção, atenção, porque jornalista da Globo News esquece que estava ao vivo e acaba entregando o grande esquema de Lula por trás da delação do Daniel Vorcaro contra o Flávio Bolsonaro. Um grande plano acabou de ser desvendado. Ele falou tudo, pessoal, e nós vamos mostrar aqui. Nós fizemos um corte desse trecho e realmente as informações que ele trouxe é muito tensa. Informações que jornalista militante da esquerda acabou soltando para todo o Brasil. Uma verdadeira vergonha. E realmente o Brasil não é para amadores. E você, acredita que nas eleições de 2026 Lula vai cair? Comenta aqui embaixo e sem mais delongas, bora direto para esse vídeo. Meus amigos, antes de continuar esse vídeo, por favor, eu já te peço, inscreva-se aqui no canal ativando o sininho das notificações. E claro, deixe o joinha para esse vídeo. Eu preciso que você me ajude deixando o teu joinha para que o YouTube não enterre esse vídeo. Não sei se vocês perceberam, mas esses vídeos que realmente mostram a verdade sobre esquerda, direita, está sendo meio que travado aqui na plataforma. Então eu preciso que você me ajude compartilhando e deixando o like. E claro, não se esqueça de ativar os sininhos das notificações aqui no nosso canal. E agora presta atenção nessas imagens, porque o que ninguém teve coragem de falar e mostrar, a gente vai mostrar. A informação que eu tenho é que o filme e o dinheiro dado a Flávio Bolsonaro constavam ou constam da proposta de delação do Vorcaro. Então estava lá essa história do filme. E que isso foi visto como uma manobra para constranger o ministro André Mendonça. Veja bem, o Ciro Nogueira não tinha as provas necessárias para falar do Ciro Nogueira. Não tem nada sobre o Alcolumbre, mas o Alcolumbre a gente não sabe se deve ter ou não. Mas do Ciro com certeza deveria ter. E por que preserva o Ciro e deixa o Flávio? Aí na leitura que se faz é que seria uma forma de constranger o ministro André Mendonça a recusar uma delação, porque... Não recusar, né? Não, se ele recusa, o André Mendonça, iam dizer, ó, tá vendo? É porque tá entregando o Flávio Bolsonaro. Constranger a recusar. A recusar, ele ficaria constrangido se recusar. Se o André Mendonça diz assim, ó, não quero essa delação, vai dizer assim, ele não quer essa delação porque tem o Flávio Bolsonaro, porque você foi indicado pelo Bolsonaro. Então seria uma forma de forçar a aceitar, porque aí se ele aceitasse sim é um juiz imparcial. Se ele não aceitar, ele é o juiz parcial que vai ficar pau falado. Criar essa situação, né? Constranger o André Mendonça. Né? Constranger o André Mendonça. Então, o André Mendonça sabe que o que foi oferecido não tem nem 10% do que ele já sabe através da Polícia Federal. Por exemplo, do Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira era o longa-manos do Vorcaro. Como é que não tinha uma mesada lá? Não tinha mesada, não tinha nada. Então, mas tinha o Flávio Bolsonaro, que seria uma forma de constranger o André Mendonça. Daí esse atrito, o gabinete do André Mendonça já se apressou e veio a público dizer que não conhece os detalhes da delação, o que provavelmente é correto, porque inicia-se com Procuradoria, com o Ministério Público e a Polícia Federal. Então, sobre dúvidas se o Vorcaro vai ou não falar do Flávio Bolsonaro, a informação que eu tenho é que ele já propôs falar, mas não por arrependimento, por vingança, por entender que é importante para a solução do crime. Não, uma manobra contra o ministro André Mendonça. Então, resumindo, oferece uma delação porca, que salva quem ele quer, como, por exemplo, o Ciro Nogueira, mas bota o Flávio Bolsonaro e constrange o André Mendonça, sendo que o que não significa que ele esteja inventando sobre Flávio Bolsonaro. Este fim de semana vieram à tona mais detalhes de uma reunião sigilosa, fora da agenda, que Lula manteve com Vorcaro em 4 de dezembro de 2024. Uma reunião que durou 1h30. Impressionante. Ninguém ficou sabendo disso na ocasião, porque esconderam, tiraram isso da agenda do presidente. Nessa reunião, Lula aconselhou o banqueiro a não vender o Banco Master ao BTG Pactual de André Esteves, que aliás é um antigo, alguém com quem ele sempre se relacionou bem. Lula ainda tranquilizou Vorcaro sobre o futuro, garantindo que tudo mudaria
para melhor com a posse de Gabriel Galípolo na presidência do Banco Central dali a algumas semanas. Galípolo também participou de parte dessa reunião entre Lula e Daniel Worcaro, uma reunião que foi agendada pelo petista ex-ministro de Dilma Rousseff, Guido Mantega, foi ministro da Fazenda da Dilma e contratado como consultor do banqueiro a peso de ouro, R$1 milhão por mês, uma contratação que terá sido feita, segundo já se noticiou, a pedido do Palácio do Planalto. Esses detalhes da reunião secreta de Lula com Daniel Worcaro foram revelados neste domingo em reportagens de 2 sites importantes, o Poder 360 e o UOL. De acordo com essas revelações, Lula de fato recebeu, confirmou mesmo, as reportagens confirmam que ele recebeu Worcaro naquele dia 4 de dezembro de 2024. Na ocasião, Worcaro então contou a Lula, segundo essas reportagens, que o BTG queria comprar o Banco Master por um valor simbólico de R$1. Worcaro perguntou o que deveria fazer, perguntou a Lula o que deveria fazer, porque na intenção dele, Worcaro, era simplesmente alterar o que ele chama de concentração bancária que há aqui no Brasil, que era preciso diversificar os bancos, aumentar o número de bancos, etc. e tal. Bom, segundo esse relato das reportagens, Lula respondeu usando palavrões para se referir ao então presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, cujo mandato terminaria alguns dias depois. E também o presidente teria feito críticas a André Esteves, exatamente, que é sócio sênior e acionista controlador do BTG Pactual. Ainda há muito a explicar pelo governo petista, além do surpreendente papel do Lula como conselheiro de Daniel Worcaro. Que coisa, né? Bom, além de contratar Guido Mantega, Daniel Worcaro fez outras gentilezas ao governo, seus amigos e aliados, como contratar o escritório de advocacia do ex-ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Há outras trocas de gentileza entre Lula e Daniel Worcaro, como um certo laboratório de produção de insulina no interior de Minas Gerais, na cidade de Nova Lima, onde, aliás, foi preso o pai de Daniel Worcaro na semana passada. Não existe alternativa viável politicamente a uma outra vitória do Partido dos Trabalhadores que não seja Flávio Bolsonaro. Por mais que outros políticos sonhem e tenham ambições legítimas e fiquem ali pensando, se o meu nome fosse colocado, o povo iria às ruas. Não existe alternativa. Essa eleição precisa ser disputada por um candidato com o sobrenome Bolsonaro. Essa decisão já foi tomada por Jair Bolsonaro, o maior líder político do Brasil da atualidade, que está fora do jogo, teve seus direitos políticos cassados, está preso por participação num golpe de Estado imaginário, mas Jair Bolsonaro decidiu, é o filho dele que vai disputar as eleições, Flávio Bolsonaro. Essa não é a melhor carta que a direita tem para essas eleições, é a única carta. Eu acho uma análise curiosa. Você analisa essa situação como se ela estivesse se passando na Suíça, ou quem sabe na Austrália ou na Dinamarca. Eu queria levantar 4 pontos aqui que eu acho que são relevantes para a gente colocar a situação em contexto. Primeiro, todo político passa por crises, especialmente quando ele é o favorito em uma eleição. Eu sempre disse aqui, se preparem porque virá aí chumbo grosso contra a direita. Essas briguinhas de dentro da direita não são nada comparado com o que vem por aí, dos inimigos que não querem que essa eleição seja vencida por ninguém de direita. A segunda coisa é o histórico de quem trouxe esse assunto todo à tona, o Intercept, que tem uma tradição de vazamentos obtidos, ninguém sabe muito bem como, e sempre com o endereço certo, sempre com o objetivo certo. O terceiro ponto que acho que vale a pena a gente pensar é, se o concorrente, o competidor, o opositor de Flávio fosse um partido ou políticos de uma postura ilibada, de uma história sem nenhuma mancha, nunca se envolveram em problema nenhum, são quase santos, eu acho que haveria motivo de preocupação. Agora, quando a gente olha com quem Flávio está concorrendo, acontece um fenômeno que eu já vi muita gente aqui no Brasil
adotar esse comportamento, né? Você tem de um lado um sujeito que cometeu um crime grave. Aí tem o outro concorrente dele que furou uma fila. Furou uma fila. Então já não serve mais para mim. É buscar a equivalência moral entre coisas que não são equivalentes de jeito nenhum. As pessoas ficam buscando uma perfeição inexistente e aí, em nome disso, abrem mão de todas as opções. Agora, o último ponto é o seguinte: não existe alternativa viável politicamente a uma outra vitória do Partido dos Trabalhadores que não seja Flávio Bolsonaro. Por mais que outros políticos sonhem e tenham ambições legítimas e fiquem ali pensando, se o meu nome fosse colocado, o povo iria às ruas. Não existe alternativa. Essa eleição precisa ser disputada por um candidato com o sobrenome Bolsonaro. Essa decisão já foi tomada por Jair Bolsonaro, o maior líder político do Brasil da atualidade, que está fora do jogo, teve seus direitos políticos cassados, está preso por participação num golpe de Estado imaginário, mas Jair Bolsonaro decidiu, é o filho dele que vai disputar as eleições, Flávio Bolsonaro. Essa não é a melhor carta que a direita tem para essas eleições. É a única carta. Deixa eu chamar o Roberto Mota para avaliar também essa informação que indica tratativas, reuniões entre o presidente da República e Daniel Workar. É importante lembrar que teve um intermediário, inclusive um ex-ministro da Fazenda ligado ao Partido dos Trabalhadores, que acabou fazendo essa ponte entre Daniel Workar e o presidente Lula. E em dado momento, nessa conversa, Lula acaba sugerindo, orienta Daniel Workar que seria melhor ele continuar com o Banco Master ao invés de vender a instituição financeira para André Esteves do BTG. Muitas perguntas, poucas respostas ainda, Mota. Eu queria chamar a atenção, Caniato, eu queria sugerir ao nosso espectador, ao nosso ouvinte, que prestasse atenção em quantas vezes nós usamos aqui a frase "isso precisa ser investigado". Eu acho que nem se a gente juntasse todos os policiais do Brasil e colocasse esses policiais dedicados apenas à investigação do Banco Master, eu acho que a gente conseguiria esclarecer tudo o que aconteceu. Em vários países, esse tipo de informação sobre esse encontro, sobre essa reunião, esse conselho dado pelo chefe do executivo, em muitos países isso seria suficiente para derrubar um governo. Aqui passou em brancas nuvens. E fica a pergunta, será que foi bom ou foi ruim para o BTG não ter comprado o Master? Para um cidadão comum é impossível responder, porque ninguém consegue compreender, não consegue nem acompanhar todas as ramificações da engenharia de corrupção que foi montada nesse caso. Agora, de uma coisa, eu acho que a gente pode ter certeza absoluta. Nós jamais saberemos a verdade completa sobre toda essa história. Você, Mota, regra do Senado impediria uma nomeação de Messias, a indicação em 2026. E seria terrível, né, para Jorge Messias ser rejeitado, né? Entraria para os livros de história. Nunca antes na história do país um indicado pelo presidente da República teria sido rejeitado pelo Senado 2 vezes. Eu acho que Messias nem toparia passar por essa, né? Agora, talvez o presidente da República faça o seguinte cálculo: bem, com um novo presidente no Senado e com 2/3 renovados, talvez role, talvez dê certo. Não sei. Quem vai saber, né, Caniato? Eu sei que se ele for rejeitado 3 vezes, pode pedir música, né? Assim que funciona. Agora, essa pode ser uma estratégia do governo para não aumentar o prejuízo. Porque, pensa bem, se o governo indica um nome novo e esse nome novo é reprovado, aí seria uma tragédia para o governo. Já se o governo indica o mesmo nome e o mesmo nome perde de novo, é um prejuízo que já está contabilizado. E o governo ainda pode se apresentar como tendo sido fiel ao seu candidato. Agora, para o candidato, evidentemente,
ser rejeitado 2 vezes é uma tragédia. Quanto a essa história do regimento, nós estamos no Brasil em 2026. Regimento não é problema, é só mudar, é só declarar o regimento inconstitucional. Ou então tem uma opção que até já foi adotada, salvo engano, algumas vezes. Basta ignorar o regimento. Tudo é possível no Brasil de hoje. Por outro lado, o que a gente menos vê nessas investigações é confidencialidade. Pelo visto, existe uma competição entre o ex-chefe do BRB e o banqueiro master para ver quem delata mais e primeiro. Esse é o clássico dilema do prisioneiro da teoria dos jogos, mas é um dilema do prisioneiro à brasileira. No Brasil, a probabilidade de impunidade é grande. Quem tem dinheiro para contratar bons advogados dificilmente paga de verdade pelo que fez. Vamos ver se dessa vez vai ser diferente. E depois de tudo isso que vimos aqui nesse vídeo, fica cada vez mais claro que ele vai sim fiscalizar as eleições de 2026. E claro que isso gerou um pânico dentro de Brasília, porque, é claro, existem rumores que as eleições passadas houve fraude. E agora eu quero saber a sua opinião sincera. Você é a favor que Trump fiscalize as eleições de 2026? Você acredita que na última teve fraude? Ou você acha que foi tudo transparente, tudo certinho? Comenta aqui embaixo porque a sua opinião é muito importante. E é claro, não se esqueça de deixar o joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, para eles também ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Deus abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser. Fui!